Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do LearnCast, da LearnBase. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, Lars, tudo bem por aí? Tudo jóia também. Bom, vamos lá, temos mais uma semana aqui com mais uma newsletter nossa, então vamos fazer como a gente tem sempre feito aqui, né? Para quem está acompanhando a gente, passar pelas notícias e destaques que a gente separa para mostrar na newsletter, comentar um pouquinho cada um e depois dar uma mergulhada em três deles, né? Sempre tentando manter mais objetivo e rápido possível, né? Para a gente ter um podcast para todo mundo se atualizar em 10, 15 ou 20 minutos no máximo, né? Então vamos lá, o que que a gente colocou hoje nessa newsletter da semana de notícias? Vou começar pelas notícias dessa vez, falando um pouquinho do que tem, do que saiu mais recentemente, né? A primeira delas a gente mencionou essa nova requerimento dos Estados Unidos para quem está pedindo visto de estudante, um assunto que tá super quente, super polêmico e que está causando bastante controvérsia, né, com todos os alunos e faculdades nos Estados Unidos principalmente, mas muitos brasileiros também vão indo para lá agora para estudar, que também estão sofrendo com isso, né? E a notícia é que agora os Estados Unidos, para, né, aceitar a solicitação de visto, é preciso que os alunos tenham o seu perfil aberto nas redes sociais, não pode ser um perfil privado, né? Então aumenta um pouquinho aí o drama de quem está pedindo e aumenta um pouco a censura, né, Amanda? Complicado um pouco essa situação. Exatamente, porque a gente entra no conceito também de invasão de privacidade, né? Até onde essa demanda pode estar querendo invadir a privacidade dos alunos. Então, é um É, tema um pouquinho delicado, mas a gente vê, né, na notícia, quem tiver o interesse em lê-la na íntegra, né, só clicar ali no título, vocês vão ser redirecionados para o site original. Fala também que outros países já têm esse tipo de demanda, né? Então, é, o mais importante são os alunos se sentirem dentro da segurança de estar abrindo seus perfis, né, abrindo aí a sua vida pública, vamos colocar dessa forma, para pedir os vistos de estudante nos Estados Unidos. interessante. A segunda notícia é, enfim, já estão começando a surgir cursos para preparação para um novo exame que é chamado ENAMED, que é um exame que o MEC acabou de anunciar que será realizado pela primeira vez em outubro, que é para avaliar, né, na verdade, para avaliar os estudantes de medicina que estão concluindo o curso, né, e não tem um caráter punitivo, mas é um assunto interessante e vamos voltar nessa notícia daqui a pouquinho para falar mais dela. Outra é que a USP saiu do top 100, né, do ranking desse ano das universidades, das melhores do mundo, né? Amanda, comenta um pouquinho dessa. Triste, né? Mas a gente já estava acompanhando aí nos últimos 3 anos uma queda em posição de ranking da USP. É a única universidade brasileira que estava no top 100 até o ano passado, né? A Unicamp, a Unesp, a UFRJ estão no ranking nos top 500, mas a USP a gente tinha um grande orgulho de estar ali no top 100. Mas tem alguns critérios que o QS Ranking, que foi quem publicou, né, essa queda aí para centésima oitava posição agora da USP, que a gente aprofunda um pouquinho também no nosso site, né, Lars? É, para poder entender melhor como que isso está sendo, né? Que os rankings são sempre polêmicos, né? Então, mas para nós é uma pena saber que estão caindo, né? Sejam qual forem os critérios, para nós é sempre ruim ver a situação. Mas a USP continua a primeira entre os brasileiros, né? Então, Sim, primeira. Fora a Universidade da Argentina, que está de Buenos Aires, que ainda está ali no top 100, a USP é a segunda da América Latina que está aí puxando todo mundo. interessante. Próximo é bacharelado em IA, supera a medicina na UFG. Conta um pouquinho dessa. Essa daqui eu achei muito legal também, porque não que supera a medicina em questão de quantidades de alunos, mas em nota de corte. E quando a gente fala, né, da medicina tendo ali seus quase 800 pontos de nota de corte, o novo bacharelado em inteligência artificial já está aí com 808,57 pontos em nota de corte. Então, isso realmente está ganhando da medicina em questão de nota. E, lógico, é o primeiro de prováveis vários bacharelados em inteligência artificial, Talvez seja né? só o começo, mas é um bom indicativo do interesse, né?
Exatamente, e já tá bombando, assim, os alunos já estão participando disso, criando carros elétricos, carros movidos à inteligência artificial, então já é algo aí que tá mostrando que o Brasil tem avançado bem nesse contexto aí de IA também. A gente não tá atrás de ninguém nesse ponto, a gente tá caminhando. Legal. E a última é de assim, um dos leões do Festival de Publicidade em Cannes foi por uma campanha brasileira. O Brasil ganhou vários leões esse ano, mas uma campanha chamada Escola Nota 10 da MRV, que tenta, né, sobre um projeto de alfabetização de trabalhadores em canteiros de obras, né? Bem interessante isso. São Muito 5 bacana. mil adultos desde 2011, bastante coisa, né? Muita coisa legal ali. E é interessante porque esse ano teve bastante polêmica nos Leões de Cannes, porque alguns projetos que foram apresentados acabou se descobrindo que tinham alterações no conteúdo, nos resultados, então está causando Olha, dessa eu bastante. não sabia. A DM9, a Publicis, algumas agências estão precisando agora explicar e se desculpar pelo fato, porque, enfim, acho que é uma tradição antiga em Cannes é que existe um certo exagero, né, na hora de você apresentar o projeto. Então, esse ano, alguns dos projetos verificou-se que o exagero foi um pouco além do Além razoável. do exagerado. Exatamente. Então, isso está acontecendo. E aí, obviamente, causa um problema para todos os projetos, né? Todo mundo vai depois rever para saber se de fato os números apresentados, os resultados estão corretos ou não. E eu espero que nesse caso estejam, porque são 5 mil adultos desde 2011, 34 salas ativas e tentando chegar em 47 salas até 2020, até esse ano, né? Esse ano ainda. Então, é bem um projeto bacana que eu espero que o resultado seja real e não simplesmente criado para ganhar prêmio, como tem, infelizmente aconteceu esse ano. Poxa. Bom, em defesa do pessoal aí da Escola Nota 10, várias fontes confirmaram esses dados, mas vamos aguardar, né, uma provável perícia aí para ver se é isso. Pois é, talvez tenha uma perícia. Bom, entrando agora nos nossos destaques, né? Então a gente falou sobre a Unesp priorizando saúde mental no campus, bem interessante, aderindo à Rede Nacional de Saúde Mental e à Rede Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde. Então, um consórcio de 40 instituições e vai, pelo visto, vai ajudar, né, com um tema super relevante, né, Amanda? Exatamente, é um tema super em alta de tudo que, né, a gente tem visto nessa questão da educação e pensar também que não, a preocupação ela não tem que ser só com os alunos, né? Tem que ser com os professores, tem que ser com os gestores, tem que ser com os coordenadores. Inclusive, nas newsletters anteriores, a gente trouxe esse assunto de saúde mental nas escolas e a gente também tem trazido nas universidades, né? Tanto do ponto de vista dos alunos, que querendo ou não é uma geração mais ansiosa, uma geração um pouco mais imediatista, né? É. Essa geração que veio logo depois de mim, vamos colocar assim, o pessoal aí da geração Z, geração Alpha, que já tá vindo vários. Então, esses pontos são muito importantes de serem trabalhados, porque a gente tem que pensar nos futuros profissionais que estão sendo formados, né? Não dá para só continuar ignorando isso como a gente ignorou por tanto tempo, né? Então é um passo muito importante que a Unesp está dando e um exemplo aí a ser seguido a outras instituições também, né? Bom, verdade. Em seguida, Aprendendo para Ensinar as IAs, né, um artigo do Ethan Mollick, que é alguém que eu admiro muito, né, falando sobre o guia atual, né, hoje, né, data de hoje, como é que está o estado de IA e como usar a IA bem. Vamos mergulhar um pouquinho, esse é um dos que a gente vai mergulhar um pouquinho mais, a gente pode falar em seguida. E por último, em acompanhando as edtechs, né, que a gente sempre fala um pouquinho de um artigo mais técnico, uma notícia, não notícia, mas um estudo interessante sobre a questão de conectividade no campus. E também vamos mergulhar um pouco mais nesse para falar hoje. Então, nos nossos três artigos do dia, né, vamos começar pelo exame da medicina, Amanda. Bora. Então, falando aqui do Enamed, né, a gente trouxe a notícia de que o Estratégia, sempre aí o primeiro em relação a cursos preparatórios, já se preparou para trazer um curso visando esse exame avaliativo, né? Então, o Enamed é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Então, é bem bacana de dizer que a preocupação com
os futuros médicos que estão vindo no mercado de trabalho está crescendo aqui no nosso país, né? Então é uma coisa muito interessante. Ainda não temos tantas informações, porque a primeira edição dessa prova vai ser esse ano, né? Então, pessoal aí da turma de medicina, se prepare, porque vocês vão estrear essa prova. Então, provavelmente no ano que vem a gente tem alguns resultados, né? Alguns discursos de tanto professores, reitores e mesmo alunos da medicina passando por essa prova para dizer como é que está sendo, né? E o mais importante é de onde saiu isso, né? Qual que seriam os bons impactos dessa prova para o país? Então, a ideia é que a partir de julho o governo já consiga esclarecer para a gente o que eles vão cobrar nessa prova, né? Então, a gente entender se é um ENAD, que é só um exame avaliativo, né? Por exemplo, do ensino superior, ou se seria uma OAB, um exame voltado realmente para liberar a atuação desses profissionais no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que o governo ainda vai dar uma esclarecida, né? Como vai ser o formato da prova e os critérios de correção. E o mais bacana de tudo isso é aí mais uma porta para as edtechs no Brasil, né? Para nós entrarmos aí com o tapete vermelho estendido em preparar os alunos de medicina, né? Em já ter esse novo foco, não só pensando no ensino superior como um todo, mas tendo aí esse segmento da medicina já chamando mais a atenção, né, Lars? Bom, acho interessante. Eu acho que, enfim, complementa bem os exames dos próprios conselhos regionais, né? Então, eu acho que é uma boa maneira de avaliar a qualidade do ensino, a qualidade daquele aluno que está saindo. Mas sempre tem o desafio da motivação do próprio aluno, né? Já que é um exame que não vai ter nenhum tipo de repercussão para o aluno propriamente dito, vai ter uma maior para a própria instituição. Então, a ver como isso vai, como é que vai ser possível estimular esses alunos a estudar bastante e se preparar bem para esse exame, Exatamente. né? O outro assunto a gente ia falar, acho que vale a pena dar um destaque nesse guia que o Ethan Mollick soltou. Quem não segue o Ethan Mollick, não deixe de seguir, tanto no LinkedIn quanto no blog dele, chamado One Useful Thing. Inclusive, clicando na newsletter, você consegue chegar, né, até lá. A gente já colocou o link direto para você chegar no blog dele. E é um artigo muito, muito interessante de uma pessoa que é um professor, né, e que está acompanhando de perto a evolução técnica e tecnológica, mas que sabe muito bem traduzir isso para o nosso universo educacional. Então, assim, não dá para a gente entrar em tudo aqui que ele está colocando, mas É obviamente super extenso, quem for ler no original é enorme esse guia. eu acho que mas é um artigo que vale muito a pena porque ele mostra um pouco o que a própria empresa, né, os três principais que ele coloca, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, eles, de uma certa maneira, também têm dificuldade de explicar para que cada modelo deles serve, porque não são só três IAs, cada IA tem seu próprio modelo, e hoje em dia tem o que eles chamam de reasoning, né? Que é o que está por trás em inglês está como deep research, quer dizer, a pesquisa. Então, na verdade, o IA não só responde baseado no seu conhecimento, mas ele entra num processo de raciocinar e tentar validar o que ele próprio está buscando. Então, ele é capaz de gerar relatórios muito mais complexos, muito mais profundos e em determinadas situações é muito mais útil e, obviamente, falando de educação, isso pode fazer uma diferença enorme. Eu acho que agora também está alucinando muito menos, está criando imagens muito melhores. Então o ritmo continua super acelerado. Por isso que é importante ter um tipo de guia, né, para entender o estado atual das coisas e como navegar. Eu pessoalmente acabo variando, né, dependendo do momento. Agora, por exemplo, você sente, né, o Claude esteve à frente do GPT, agora o GPT está com o modelo O3, que é muito, muito bom, eu tenho usado muito mais no dia a dia, mas obviamente para quem está mais envolvido nisso, para quem usa bastante, é bom testar um pouco de tudo, mas ele para mim é sempre uma referência boa para, antes de você mergulhar em tudo, você já entender como fazer esse mergulho e o que usar para quê. A ideia aqui, inclusive, é ir ajudando a gente a ganhar tempo, não perder tempo, né, testando coisas ou passando por situações em que você está frustrado com os resultados ou não está funcionando como você queria. Então,
Eu acho que é a melhor referência hoje em dia para esse tema. E o mais legal é que nesse guia, quem quiser ler no original em inglês, o link tá na newsletter, mas quem quiser ler ele já traduzido, tá no nosso blog. O mais legal desse guia é que ele traz não só todas as opções de IAs disponíveis no mercado, tanto em formato pago quanto gratuito, mas ele também dá as dicas de como você, né, usuário, consegue treinar as IAs da forma que você precisa que elas respondam, né? Então ele traz umas dicas de prompt, ele ensina a gente, que é exatamente o título desse destaque, é a gente aprendendo para poder ensinar as IAs dentro das nossas necessidades. E é exatamente o que você falou, Lars, é para a gente ganhar tempo. Não é para, como muitos imaginam, sermos substituídos por elas. Até porque hoje, como a gente já falou em outras oportunidades, né, a empregabilidade de quem tem fluência com as IAs já está muito maior do que alguém que não tem, vamos dizer, uma boa habilidade em criação de prompts, por exemplo, né? Então, esse guia é muito bacana até para a gente ter ali guardado nos nossos favoritos e estar sempre dando uma olhadinha. Muito bom. Por último, vamos falar desse artigo mais técnico aqui, né, sobre como acompanhando as EdTechs, que é o título, mas a gente mostra aqui um artigo sobre a pesquisa de qualidade de conectividade, né, nas instituições de ensino, que é um assunto que é interessante, muito interessante a gente trazer, né? Eu acho que é um pouco mais técnico realmente, mas quem lida com isso é bom ver como é que está o estado da arte desse assunto, porque hoje em dia tanta coisa, né? A gente está colocando no digital e a questão da conectividade ainda é um assunto super mal resolvido aqui no Brasil. Escolas públicas nem se fala, nas privadas também. Mas o Meio fato é deixado de que lado, né? e é muito exigido, né, de professores e alunos em termos de ferramentas digitais, mas nem sempre você está dando, capacitando, né, deixando a tua infraestrutura pronta para isso, né? Exatamente. E o bacana desse artigo é que ele é da EdTech Magazine, tá? Da mesma forma que o guia ali do Ethan Molly, que também nós temos o link para o artigo original no site da EdTech Magazine e ele traduzido no nosso blog. Então, quem tiver aí a preferência de leitura, fica à vontade. E o mais bacana é que ele traz as três metodologias para esse estudo de, vamos dizer assim, estudo de território, estudo do campus em si para você avaliar os melhores pontos em se colocar, seja um roteador ou um extensor de transmissão Wi-Fi. E por que que isso é tão importante? Às vezes você está dentro da biblioteca, em que a Wi-Fi funciona perfeitamente bem, e aí você está ali no seu celular lendo algum artigo, na hora que você entra no banheiro, o negócio já sai, já perde o sinal, já você não consegue continuar lendo nada. Então, é muito importante esse artigo, por mais que seja mais técnico, né? Mas é muito importante para todo mundo ter isso em mente. Não basta a gente ficar falando só de tecnologia, ferramenta, equipamento, se a gente não está falando da conectividade de todo mundo, né? Então, aqui a gente já está falando da base para conseguir fazer tudo funcionar. E o bacana é que ele traz todo esse estudo. Voltado para a densidade das salas de aula, então quantos alunos por sala, isso a gente consegue mensurar qual é o melhor ponto de acesso a ser utilizado, quantos pontos de acesso, questão de estrutura dos prédios, né, concreto, tijolo, tudo isso varia conforme a necessidade da instituição. Então é um artigo super bacana para quem quiser dar uma olhadinha nessa parte técnica e é algo bem importante para todo mundo ter em mente. Até porque esse ano o MEC já determinou que muita gente vai voltar para o presencial. Exato. Então, Então, assim, cada um com seu computador, né? Cada um com seu celular. É importante ter isso então no bem. presencial, será que as universidades estão pensando nisso? De repente você tem bastante gente voltando para a sala de aula, está preparado para o volume de gente acessando? Nem todo mundo está acessando o 5G como dele. Então, acho que é uma questão muito pouco falada, mas muito importante também, e bem relevante. E eu acho que até no ensino básico deveria se falar também, né? Considerando que o Brasil tem iniciativas e muita tentativa de levar a banda larga, levar a conectividade para você. Muitas escolas públicas você vê hoje pelo Brasil que tem só uma sala com conexão. Com E às vezes certeza. nem é Wi-Fi a conexão no computador, no desktop. Então é muito precário ainda, mas é algo para se continuar
tentando melhorar e, obviamente, tornar cada vez mais fácil, mais acessível e menos complexo. Mas ainda exige conhecimento técnico, infelizmente, apesar de estarmos em 2025, o assunto banda de Wi-Fi e roteadores ainda é um tema que não é qualquer leigo que consegue ajudar a resolver. Então, É verdade. uma novidade interessante aqui, a gente não comentou ainda, é que agora as notícias do que a gente está colocando no newsletter estão também no nosso site. Você vai em cima, do lado direito, em colunas, você tem ali, você pode ler, você vai ter uma lista das notícias e você vai poder se aprofundar em cada uma delas. Então, essa é uma novidade bacana que a gente queria compartilhar com vocês. E estamos desenhando aqui com carinho para cada vez mais vocês poderem, além de ouvir aqui no podcast, também lerem, se aprofundarem e terem sempre uma referência. Exatamente. Na nossa newsletter, ao final de cada notícia, agora vocês vão ver um link aprofunde no assunto. Esse link é que vai redirecionar para o nosso site, em que nós não vamos trazer a notícia na íntegra, até porque o link da notícia na íntegra já está no título de cada uma delas. Mas nós vamos trazer uma análise, um aprofundamento e uma contextualização da notícia para dentro do nosso dia a dia. Porque, que nem, por exemplo, o Enamed. Talvez muitas instituições não, só lendo sobre o curso do estratégia, não entendam exatamente o que o Enamed significa e tudo mais. Então, utilizando outras fontes, nós vamos dar uma recheada nas notícias que a gente já traz para realmente fazer não só a curadoria, mas trazer essa aprofundada para todo mundo que está acompanhando e quem ainda vai chegar. Bom, muito bom. Então acho que com isso a gente encerra o de hoje, podcast Learncast, e estaremos de volta com vocês aqui semana que vem. Até a próxima semana. Até, tchau. Obrigado, Amanda.